Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Uma vez mais nos encontramos para a leitura orante da palavra. A TV Evangelizar me leva até você e você também pode participar. Vem até a TV. Juntos encontramos-nos para a leitura orante da palavra deste domingo de Pentecostes, solenidade de Pentecostes, dia 8 de junho. E o nosso texto para essa solenidade litúrgica é de João, capítulo 14, versículos 15 e 16. Depois se dá um salto, vai-se do 23 a 26. Vamos lá. Primeiro a leitura, como sempre, a explicação para depois sim compreender, tentarmos orar com a palavra. Jesus dizia aos seus discípulos: se me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai que vos envie um outro Paráclito, que esteja convosco sempre. Se alguém me ama, cumprirá a minha palavra. Meu Pai o amará. Viremos a Ele e nele habitaremos. Quem não me ama não cumpre minhas palavras, e a palavra que ouvistes de mim não é minha, mas é do Pai que me enviou. Eu vos disse, enquanto estou convosco, o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará, em meu nome vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. São essas as palavras para o Evangelho desse domingo de Pentecostes. Temos este ou então uma outra alternativa que seria de João 20. Hoje nós ficamos essa de João, capítulo 14, versículos 15 a 16, depois 23 a 26. Vamos tentar compreender palavras que se apresentam assim, enigmáticas, sem um contexto mais amplo. De fato, não é tranquila a leitura. Mas observemos, vamos recordar. Jesus lavara os pés dos discípulos. Para eles não deixou de ser uma surpresa. Pedro até resistiu. Imaginavam que Jesus desencadearia todo um processo de libertação de Israel. Assim pensavam do Messias, um Messias que revolucionasse a história e a humanidade e colocasse o povo de Israel e as tradições do Antigo Testamento no topo do mundo, como se fossem as verdades admiradas e que assegurassem grandezas e conquistas e realizações e triunfos para Jesus e para os seus discípulos. Ver o Senhor lavar-lhes os pés foi um choque. Foi no contexto de uma ceia. Depois do lava-pés, Jesus começou a falar aos discípulos e é neste quadro, o do lava-pés, que Jesus promete o Espírito Santo. Vamos observar os versículos em causa. Se me amais, guardai meus mandamentos. Amar não é mera simpatia, afeição,
Existem diferentes palavras para o verbo amar na tradição grega, língua na qual foi escrito o Novo Testamento e o Evangelho. Aqui se trata do amor, aquele amor oblativo, desinteressado, qual a mãe pela criança. A mãe não ama a criança porque espera depois ter algum retorno ou benefício. É por pura gratuidade. Já estão em dúvida os discípulos ao ver o Senhor falar de amor, estando ele com o avental. Se lembra bem, Jesus lavou os pés e nunca tirou o avental, estando de avental, e eles esperavam um Messias de grandezas. Guardai os mandamentos. Ou seja, é preciso uma espécie de revisão de todos os critérios para quem quer seguir Jesus e amá-lo. Não basta uma religiosidade que assegure grandezas. E se me amais, eu pedirei ao Pai que vos envie um outro Paráclito, que esteja convosco sempre. Paráclito, nome dado ao Espírito Santo. Significa no grego, este adjetivo quer dizer aquele que se põe ao lado. Jesus está para iniciar seu processo de paixão, morte e ressurreição. Não demora muito e será alcançado por Judas e seus sequazes que vão prendê-lo. Como será o futuro dos discípulos? Aí entra a promessa do Espírito Santo. A palavra Espírito, Paráclito, para referir-se ao Espírito Santo, não é uma terceira realidade, mas é a força de Deus que age na interioridade dos discípulos de Jesus. A palavra Espírito quer significar força, vigor, sustento, impulso, energia de Deus. Jesus está para ser julgado, será crucificado. Como vai acompanhar os discípulos e mesmo se tornar, ressuscitar, mas se limitar a uma vida corpórea, jamais sairia o cristianismo da Judéia, jamais se estenderia como uma espécie de religião ou de fé revelada e que durasse todos os tempos. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. Não se trata de ensinar aqui no sentido didático do termo ou apenas lembrar à memória. É resgatar na interioridade daqueles discípulos todas as palavras e todos os vigores que mantiveram o Senhor Jesus fiel à vontade do Pai e que agora fará fiéis aqueles discípulos na condição, na realidade de seguidores de Jesus. Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. Recordar. Recordar. Retirar desde o coração, resgatar desde o coração, não como se tratasse de uma operação mental, mas de uma realidade vivencial, de uma experiência de mergulho naquelas verdades que o Senhor dissera e ensinara. Se de um lado Jesus está a caminho, prestes a morrer ou na iminência da prisão, do julgamento, do sentenciamento, falar e eles pressentem, os discípulos pressentem isso, falar aos discípulos, num contexto de despedida, de que ele parte, mas que da parte de Deus será enviado uma força do alto,
que impregnará a mente e a inteligência dos discípulos, para que eles se tornem fortes o bastante para levar a mensagem do Senhor, que eles, atemorizados, estão antevendo como um fracasso, a paixão, morte e ressurreição. Para quem não compreende a paixão e a morte, para quem não compreende o sentido da ressurreição, é um fracasso, é um fim trágico, frustrante. Não cabia na mente dos discípulos, seus seguidores, daqueles seguidores, um tipo de fé, ou de seguimento, ou de esperança, que atravessasse as experiências crucificantes que se verificarão na mente deles, que estão para se verificar lá em Jerusalém. O Espírito de Deus, que fará o Cristo ressuscitar, que fará Jesus sair vivo desde o sepulcro, também ele fará capazes aqueles discípulos de, diante de tantos óbices e tantos desafios, tantos temores e tantas inquietações, o Espírito de Deus os fará aptos a pronunciar a vitória do Senhor, até mesmo quando tudo se afigurará difícil de suplantar e de vencer. Com as forças deles tropeçarão, com as forças de Deus serão soberanos até diante das realidades mais torpedeadoras. É este o sentido e a promessa do Evangelho para esse dia de Pentecostes. Não é um triunfo, mas é sim a vitória de Deus, e esta que se manifesta através dos seus eleitos, dos discípulos de Jesus Cristo. A TV Evangelizar também está no WhatsApp. Chama a gente lá. Sigamos, meu irmão, minha irmã, agora para a segunda parte da nossa leitura orante. Só para recordar, é João 14, versículos 15 e 16, e depois se dá um salto e se vai a 23 a 26. Mas antes é preciso a composição do nosso lugar interior, pacificar-nos, aquietar-nos. É preciso deixar de lado preocupações, o telefonema que veio, a conta que não paguei ainda, o recado que não transmiti e tinha o dever de fazê-lo, a mensagem que me chegou no celular, enfim, tantas coisas que podem agitar a interioridade e dificultar o diálogo com o Senhor. Para tanto, queira fechar os olhos, colocar-se numa condição que favoreça o recolhimento, o silêncio, a quietude, e com os olhos fechados respirar profundamente uma primeira vez, tentando controlar cada movimento do ar que chega à nossa garganta e desde lá para os pulmões, num movimento que nunca parou desde que nascemos, numa espécie de dinamismo vital que nos mantém capazes de conhecer, de amar, de escolher. É tudo dom de Deus. Então, com os olhos ainda fechados, respirando lentamente, sem pressa, vamos
pedir ao bom Deus que venha Ele a ser a luz, a força, a voz e a inteligência da minha oração. Vem, Senhor Jesus Cristo, na força do Teu Espírito. Vem nos fazer capazes de acolher a palavra, de ouvir a voz, de aderir à verdade, de deixar-nos iluminar pelo amor de Deus que em nós foi derramado desde o batismo. Vem orar conosco, Espírito Santo. Vem fazer-nos dóceis à verdade de Jesus Cristo e acolher a santidade de Deus em nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora, vamos imaginar, você aí, eu aqui. Vamos imaginar lá no cenáculo, Jesus e os 11 em torno a uma mesa. Uma oração intensa, a oração própria das celebrações pascais da época. E após o lava-pés, estando ainda Jesus com o avental, está ele a falar sobre o Espírito de Deus. Os discípulos estão confusos, eles temem, eles estão a pressentir qual será o destino de Jesus. Mas estão a ouvi-lo e ouvem: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai que vos envie um outro Paráclito. Paráclito é quem está ao lado. Jesus está para partir. O Espírito de Deus é a promessa. Aqueles discípulos estão atemorizados, com medo. Não conseguem explicar o lava-pés e não conseguem compreender o que o Senhor está a lhes falar. Gostariam muito de compreender tudo naquele instante. Vamos imaginar aqueles discípulos a ouvirem de Jesus: eu pedirei ao Pai que vos envie um outro Paráclito, que esteja convosco para sempre. Mas eles estão amedrontados porque pressentem que a cruz vão prender o Senhor, vão crucificá-lo. É o grande medo. Confusos, desorientados, e Jesus a lhes falar: um outro Paráclito o Pai vai enviar. Como todos, também eles talvez nem conseguem compreender o que o Senhor está a dizer, e o medo obscurece aqueles conteúdos. Entreolham-se, quem sabe. Lá estão eles. E o Senhor a lhes dizer: um outro Paráclito, que esteja convosco sempre. Acaso o Senhor deixará de estar, o Senhor Jesus? Eles percebem quais serão os desdobramentos, não gostariam de pensar daquele modo. O Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará e vos recordará tudo. Mas ensinar o quê?
Atemorizados que estão, não gostariam de ver sentido naquelas palavras que antecedem uma tragédia. Custa-lhes perceber a realidade, pois o medo os entorpece. Vamos observá-los inquietos. Talvez até estejam a roer as unhas. Talvez tenham muitas perguntas a formular. Tudo parece sem palavras. Mas o Senhor continua e eles querem e eles pretendem ouvi-lo. Ele vos recordará tudo o que eu vos disse. Não é propriamente um conteúdo de difícil memorização, mas ver sentido na cruz, na condenação, no risco. Sentem-se pobres, sentem-se impotentes. Entreolham-se e percebem que o Senhor está em paz. Eles não. Que o Senhor fala com segurança. Eles não conseguem compreender. Mas lá estão eles a memorizar. O Espírito Santo será dado, virá desde o Pai. Aquela intimidade entre Jesus e o Pai também os deixa perplexos. Nunca viram alguém orar daquele modo. E agora vamos nos colocar lá. Nós também fazemos parte daquele grupo. Como se o Senhor tivesse querido lavar os nossos pés. E está a repetir: eu pedirei ao Pai que Ele vos envie um outro Paráclito. Tente ouvir o Senhor Jesus a lhe dizer isso. Eu pedirei ao Pai que lhes envie um outro Paráclito. Eu pedirei ao Pai que vos ensine tudo e vos faça recordar tudo o que eu vos disse. Tente observar o Senhor voltando os olhos, o seu olhar para você e para mim. Eu pedirei ao Pai e Ele vos enviará alguém que seja sempre contigo. Como se o Senhor estivesse a dizer a mim, lá naquelas dificuldades ante as quais me deparo, que me inquietam, que às vezes me atormentam, naquelas dificuldades que eu gostaria, acerca delas gostaria de estar livre, distante, liberto. Mas o Senhor olha para mim e está a dizer: eu enviarei desde o Pai aquele que será capaz de sustentá-lo. Cada um pode recordar quais são as dificuldades, quais são as realidades da própria vida na qual falta o Espírito Santo. E vamos pedir, se é um rancor, mágoa, raiva, temor, inquietação, falta de fé, é a hora de eu pedir que o Senhor Jesus faça chegar a mim a força, o vigor e a verdade do seu Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo.